Começa agora o seu programa de entrevistas, podcast Campos Brancos. Apresentação, Euzenir Alves. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que fala o pastor Elias Oliveira, direto da nossa base missionária SEMAD, com o podcast Campos Branco. E nesta feita não é a Euzenir sem o pastor Elias Oliveira, devido a ela estar com problema de saúde e não pôde estar presente. Mas nós estamos aqui com alegria, levando até vocês as informações da SEMAD, do projeto Campos Branco, aonde nós estamos, o que estamos fazendo e desafiando você a ser parte desse grande projeto que leva alimento espiritual e alimento material para aqueles que estão na frente de batalha pregando a mensagem da palavra de Deus. Hoje o nosso projeto, vamos completar 34 anos de história, estamos presentes em 41 países, em 10 estados brasileiros, sustentando mais de 600 missionários. A SEMAD somos todos nós. Juntos, nós somos mais fortes e vamos mais longe. Então você é o nosso convidado para juntar este grande desafio que é levar a mensagem da palavra de Deus. E hoje nós temos nosso convidado, um casal de obreiros, de Imperatriz, que são referência enquanto a obra missionária. Pastor Joabe e a sua esposa. Missionária Sandra Saraiva. Olha esse casal lindo, maravilhoso, que se encontraram no dia a dia. Nós vamos conversar com eles aqui para ver como foi esse primeiro o encontro de namoro lá quando eram solteiros, aquele jeito que começou. Depois vai para o ministério pastoral e por último vamos ver o efeito das vidas dele na obra missionária. Pastor Joabe, seja bem-vindo junto com a sua esposa. Comece a contar a sua história. Primeiramente, a paz do Senhor, pastor Elias, né? Que trabalha aqui Oliveira. na SEMAD. Elias, isso. Tem Elias, vários por aí, eu sou Oliveira. Elias Oliveira. Para quem não me conhece, né, nos conhece, eu sou o pastor Joabe, né, essa aqui é a minha digníssima esposa, a missionária Sandra. Hoje, atualmente, estamos pastoreando uma das congregações da AD Imperatriz, dirigida pelo nosso presidente, pastor Raul, ali em Nova Jerusalém, né? E aqui é a minha missionária. Fala aí, missionária, alguma coisa aí. Se apresenta. A paz do Senhor a todos os espectadores. Que o Senhor venha abençoar vocês grandemente. Eu sou a missionária Sandra, né? E neste momento estou muito feliz de estarmos aqui participando do podcast. Ok, uma pergunta. Vocês estão quanto tempo de casado? Tem quantos filhos? Começa falando da família de vocês. Já são sogros, já são avô, não? Como é que estão os rapazes? Explica aí como é que está a situação. Pastor Elias, eu vou deixar para minha esposa, que você sabe que mulher, ela tem esses detalhes de data, quando começou. Deixa para ela, né? Vou deixar ela explicar. Nós temos 30 anos de casado. Nós temos 2 filhos, né? O Joaçan e o Joás. O pregador, né, Joaçan? E o Joaçan, para quem não conhece, ele é o pregador, né? Que congrega com nós na congregação Nova Jerusalém. E o Joás, ele congrega conosco também. E tem a minha nora, Alice. O Joaçan logo estará casando, né? Não temos neto, mas muito em breve teremos neto para a glória do Senhor. Então já são sogros, já está a caminho de ser avós, não? Então nós estamos aqui com este casal e queremos ver, pastor Joabe, como foi o início do seu ministério. Vocês já estão em quantas... Conta aí a história ministerial de vocês, para que o povo conheça realmente quem é o pastor Joabe e a sua esposa. Muita gente já me conhece, né? Sabe minha história, né? Eu sou bastante conhecido, né? Por eu já fazer essas viagens também, muita gente viaja comigo, mas o meu início foi, eu congregava ali na Peniel, né? Acho que todos nos conhecem ali na Nova Imperatriz, e o pastor Passon da Sentiu de Deus nos apresentar o ministério, e fomos pastorear uma igreja lá na Vila Nova, chamada Congregação Elohim, que foi uma bênção. Passamos ali, eu acho que, pastor Elias, eu acho que Deus já estava nos preparando para grande desafio, né? Porque a Congregação Elohim era um lugar, não era fácil.
tinha boca de fumo até na frente da igreja, e era uma situação muito difícil ali naquele lugar, muita lama, parecia um campo, né? E nós conseguimos, né? Foi um aprendizado, eu aprendi a ter mais fé e confiar mais em Deus, foi ali. Porque ali era uma situação muito difícil, a obra, mas conseguimos, né, vencer, passamos 2 anos, eu e minha esposa, não foi fácil, mas conseguimos. Aí Deus nos trouxe aqui para a Congregação Átria, aqui na rua Iracema, também passamos ali 5 anos, né, pastoreando, e foi dali a primeira viagem missionária que nós começamos a realizar, pastor Elias, foi ali na Congregação Átria, né, ficou na história daquela igreja, e foi a primeira viagem que nós fizemos depois de pastorear, foi para Cajazeiras, né? Piauí. Cajazeiras, Piauí, pastor Elias lá também, inclusive, Elias teu xará, né? Elias. E fizemos um grande trabalho, ganhamos muitas almas ali, foi uma coisa impactante, né? Até, inclusive, o pastor, o obreiro Wallace, né? Batalha, né? Que trabalha aqui na SEMAD, esteve também, ele fez a filmagem, está na internet, e foi uma benção. Aí depois fizemos outras viagens. Ok, nós vamos, essa parte das viagens, vamos para depois, porque eu queria ver primeiro o histórico da igreja de Imperatriz. Missionária, como foi a tua experiência lá na primeira congregação? Vocês moravam lá perto, foram para lá, ficaram aqui no centro? Explica como foi esse processo, porque as mulheres que mais sofrem com essas mudanças radical, principalmente sair do centro lá para um bairro que não tem asfalto. Conta essa história para nós. Na verdade, pastor Elias Oliveira, foi muito difícil, porque lá eu passei 1 ano, né? Como disse assim, foi aprendizagem no deserto. Foi 2 anos. E, no caso, eu passei um ano lá, assim, só em oração, pedindo para Deus ter misericórdia, suprir as necessidades, porque o bairro, ele era carente, nós trabalhávamos com usuários de droga, com prostituta, então para mim também era um aprendizado, né? E ali nós passamos 2 anos pela misericórdia, ali tinha enchente, e eu lembro que uma certa vez eu fui visitar uma pessoa, e a irmã falou assim, que Deus é esse? Que faz a minha casa encher de água, e eu falei, Senhor, me dá uma palavra. E ali eu vi as coisas boiando no bueiro, e o Senhor falou assim, filha, fala para ela, diz, quem joga, por exemplo, o lixo no bueiro. Aí a mulher começou a falar, e o Senhor começou a me dar nome de coisas, né? Então ela diz, realmente não foi Deus, a culpa é minha. Então, e ali ela viu que ela precisava, né, ter mais cuidado, não jogar as coisas no bueiro, porque quando tivesse enchente, a primeira casa que ia encher era a dela, né? E ali nós ganhamos muitas pessoas foram salvas, usuários de droga foram salvos, filho de pessoas, no caso também, que era macumbeira, foram alcançados por Jesus, para a glória do Senhor. E ali, 2 anos que nós passamos, foi 2 anos de bênção, irmão, para a glória do Senhor. Ok, nós vemos geralmente as mulheres que sofrem as primeiras experiências, não? Enfrentar contexto diferente. Pastor Job, lá da primeira congregação, já era construída, era salão alugado, como foi? Conta mais detalhe. Pastor Elias, quem na verdade abriu o ponto, era um salãozinho, 9x5, olha o tamanho, pequenininho. E foi o pastor Rayato, né, o sexto indicado pelo pastor Adão na época. E como ele ia para o Uruguai, cogitou de ele ir para o Uruguai, ele entregou a congregação, aí o pastor Raul sentiu de Deus, que nós era obreiro ali na congregação Peniel, nos enviar para lá. Né? Então foi na época da operação do 2011, do Uruguai, que foi. Isso, foi. O pessoal foram para lá Isso. e tudo. Aí nem deu certo o pastor Reato, mas como ele já tinha entregado, o pastor já tinha me indicado, era uma coisa de Deus. Muita gente dizia assim, eita, pastor Joab, tu vai para um desafio, tu vai alguns pastores chegou a dizer assim, pronto, o Joab vai morrer. Ali está morto ali. Mas Deus surpreendeu que ali eu fiquei conhecido, eu fiquei maravilhado. Quando eu cheguei na congregação, fui transferido para a congregação Atos, quando eu cheguei lá, as pessoas assim, pastor Joab, eu ouvi falar muito de você. Você é um herói, você venceu. Moço, a história lá daquela congregação que o senhor estava foi muito falada aqui. Então, isso aí foi uma coisa maravilhosa que eu fiquei impactado. Né? Uma igreja que assim, não tinha como a gente sobreviver se fosse viver humanamente. Mas Deus, ele surpreende. Ele nos levou para aquela situação
E eu saí de lá maior, mais conhecido e mais fortalecido, mais cheio de fé. E, na verdade, é Deus quem prepara, Ele tem os seus meios necessários, e poucas pessoas começaram a igreja grande. Todo mundo, porque é o processo, ninguém vai construir de cima para baixo, constrói de baixo para cima. Então, a nossa primeira experiência é assim. Também passei por o mesmo, um bairro que não tinha energia, não tinha estrada, não tinha água, nada. Fui lá no Parque Anhanguera, a primeira igreja. A diferença é que eu encontrei uma igreja construída e, na época, a melhor casa pastoral, né? Eu estava recém-casado. Então, só a diferença de um para outro. Mas Deus trata cada um de acordo com a sua vontade. Agora, deixa eu siga. Só complementar um pouco aqui. Quando eu fui para lá, para a congregação, eu trabalhava na Câmara. Eu tinha uma estabilidade boa. Eu trabalhava na Câmara, ganhava mais de 2 salários na época, a Câmara Municipal aqui de Imperatriz. E também eu vendia, né, algumas coisas e tinha uma renda boa. Em torno hoje seria quase 10 mil. E quando eu fui chamado, eu abri o concurso na Câmara, eu acabei saindo, né, e as coisas começaram, eu me envolver na obra, acabei deixando as vendas, e foi um desafio. Aí minha mãe morreu, pastor Elias, em São Paulo. Minha única mãe, que eu não tinha mais pai, morreu, e eu fui para São Paulo. Quando cheguei lá para o velório, consegui, o pastor Raul me ajudou, e a minha irmã me ajudou a pagar de avião, cheguei lá no velório, e fizemos velório, sepultamento da minha mãe. E uma das minhas irmãs lá em São Paulo, bem sucedida, empresária, tem empregados, ela tem umas casas lá, ela disse, Joab, você agora está sozinho. Eu tinha recém-assumido, tinha pouco tempo eu tinha assumido a congregação Elohim. E eu desempregado, agora só ia viver, lá não tinha renda, pastor, ele era praticamente miserável. E minha irmã fez uma proposta, Joab, está só você lá em Imperatriz, minha família, nós todos aqui, minha mãe, meu pai, nossa mãe morreu, por que tu não vem para cá? Eu te dou uma casa. Aí fez uma proposta boa, tentadora. Mas eu parei assim, deu um frio na barriga, a proposta era muito tentadora. Mas eu falei assim, sabe, minha irmã, eu agradeço, mas eu sempre preguei que o melhor lugar que você está não é em São Paulo, não é em Nova York, não é em cidade grande, é no centro da vontade do Senhor. E o pastor Raul, primeiramente, Deus, né, acreditou em mim, através do pastor Raul também acreditou em mim, e me colocou nessa igreja, eu vou voltar, vou aceitar aquele desafio, e Deus vai me dar vitória. E não é que hoje eu vi assim, o agir de Deus, eu aprendi a confiar mais em Deus. Israel, onde foi que Israel mais aprendeu a confiar em Deus? Foi no deserto, né? Onde eles mais experimentaram as coisas sobrenaturais de Deus. E hoje eu estou mais fortalecido por aquele processo que eu passei na congregação Elohim, lá da Vila Nova. Bem, mas conta um pouco sobre os seus filhos pequenos. Como foi criar os filhos na igreja, longe, naquela situação? Essa experiência da mãe é que mais impacta, porque ela é quem cuida, ajuda a cuidar da igreja, dos filhos e tudo. Foi um pouco difícil, né? Porque às vezes a gente tinha necessidade das coisas. Eu lembro que uma vez o meu filho menor falava assim, mãe, o que é que nós vamos comer? E eu sempre falava para ele, meu filho, Deus proverá. Sempre, entendeu? Eu colocava fé nos corações dele. Às vezes, quando faltava alguma coisa em casa, ele disse, mãe, mas não tem isso, não tem aquilo. Eu disse, mas Deus proverá. Porque eles viam, né, que às vezes a gente se dedicava na obra, mas eu sempre tinha a convicção e a certeza que Deus ia suprir a necessidade. E naquele ano que a gente passou na congregação Elohim, foi um ano assim que Deus, irmã, fez maravilha, fez prodígio, 2 anos de bênção. Fez milagre, foi ano de bênção, de vitória. Mesmo no deserto, Deus não deixou a gente faltar nada. Deus supriu todas as nossas necessidades. Só se entregue nos caminhos do Senhor, faça a vontade do Senhor, que Deus ele vai suprir todas as suas necessidades. Porque o que nós podemos imaginar e ver, que a gente fala da igreja, todo o processo, pastor, bom sucesso, mas esquece daquele processo de educar os filhos, como foi a criação, porque junto com o pastor tem uma família. E a nossa primeira igreja é a família. Então a gente tem que entender esse processo dos filhos, como eles estão. E o milagre é o que nós vemos hoje. Os filhos estão crentes, pregadores. Isso indica que foram bons obreiros e bons pais de família. Ok, pastor Joab. Agora, hoje, você passou pela coração Átrios. Aí depois foi para a congregação. Um pouco sobre a coração Átrios. Você ficou lá 2 vezes, não é? Você foi e voltou?
Minha trajetória. Conta aí, parece que ele foi e voltou na mesma congregação. Pastor Elias, eu falo assim, foi bom se eu tocar nesse assunto aí, que eu falo assim para alguns pastores amigos meus de ministério, que no meu currículo tem duas coisas, né? Tem principalmente esse lado aí, que eu acho que não tem, acho que só tem o pastor Hildo, se me faz memória, né? Que voltou para a mesma igreja, né? Mas depois de vários anos. Agora, o meu caso, por exemplo, eu pastorei a congregação Atos 5 anos, irmão, 5 anos lá. Aí o pastor Raul Santo Deus me transferiu para a Glória, né? Passei ali no bairro da Caima, passei 2 anos, quase 2 anos, 1 ano e 7 meses. Aí depois eu fui para Nova Ebenezer, lá no Sebastião Regis, passei 1 ano e pouco lá. Aí depois eu fui para Tabernáculo de Cristo, lá ali no Bom Sucesso, passei ali 1 ano e pouco. E o pastor Raul Santo Deus me transferiu para Atos, a qual eu já havia pastoreado 5 anos, voltei para lá. E o que me chamou a atenção, o que eu fiquei muito assim admirado, impactado, foi que os irmãos me abraçaram e nos amaram como se fosse a primeira vez, pastor Elias. Isso me chamou a atenção. Só Deus mesmo pode fazer isso aí. E quando nós saímos de novo agora para a congregação, que é a última nós estamos agora, Nova Jerusalém, os irmãos foram nos deixar lá, se emocionaram e choraram na nossa despedida ali na Atos. Eu fiquei sem entender, meu Deus, como essas pessoas nos amavam. Mas é porque nós fizemos, a congregação Atos se sentia privilegiado, porque foi lá onde nós fizemos 2 viagens impactantes missionárias, que hoje eles comentam. Nós fizemos para Cajazeira e Valferraz do Piauí, eu acho que você conhece, né? Que nós fomos Valferraz, lá tem uma tia, prima do meu pai, que Várzea mora lá. da Porta, né? Sim. Que era o Zé Roberto, né? Missionário. E foi uma coisa impactante, que nós vamos daqui a pouco falar sobre essas viagens missionárias, como foi impactante. Então, nós, hoje, atualmente, nós estamos na Nova Jerusalém e já estamos planejando já uma viajona de lá, e os irmãos já estão animados, né, para fazer essa viagem, que vai ser para São Raimundo Nonato. Nós estamos agora, esse ano, vamos já para Paraíba, e no ano que vem já temos outro. Todo ano nós fazemos uma viagem, pastor Elias. Ok, resultado. O senhor passou por quantas congregações até agora? Se não fosse repetir, seria 7, né, senhor? 7 congregações. Mas você teve 7 posses em 6 congregações. Isso. 7 posses em 6 congregações. Significa que eles passaram por umas 2 vezes. E voltamos passando na Atro mais 2 anos e quase 3 anos, né? São total, somando, dá quase 8 anos uma congregação. E o povo hoje, assim, nos ama. Eu fico impactado. Acho que foi devido também a essas viagens, nós ter esse propósito de viagem missionária. Isso ficou marcado neles, fala muito para mim. Então nós vemos aí, queridos irmãos, a história do pastor Joabe, aqui em Imperatriz, pastoreando 6 igrejas e uma por 2 ocasiões, são poucos que passam 2 vezes na mesma congregação. A história da família, o sucesso e todo o trabalho que Deus tem feito com esta família de pastor, que às vezes ninguém menciona, ninguém vê nada. Quem é o Joabe, é fulano. Mas quando você vai estudar a história deles, o que eles passaram, o resultado, não tem, como diz, 0 problema, 0 escândalo, 0 comentário negativo. Isso para nós é um grande milagre. A gente glorifica a Deus por estas famílias que Deus tem levantado em pleno século XXI, onde a moral está acabando. Deus conserva homens e mulheres fazendo a obra dele. Então nós estamos aqui diante de um grande obreiro com a sua família fazendo a obra de Deus. Pastor Joabe, hoje qual é a idade de vocês? Estão perto já de se aposentar? Como é que está a coisa aí? Pastor Elias, eu estou com 53 anos, vou agora em abril, né, dia 14 fazer. Né, em abril? 54. O meu é dia 27, tá? Eu faço 63, só é 10 a diferença. E é como é o mistério, né? Como Paulo fala assim, sobre o homem e a mulher, mistério de Deus. Eu nasci em Bacabal, eu não sou filho de Imperatriz, eu me considero filho porque... Mas vocês casaram aqui ou foi lá? Já vieram casados? Aí por exemplo, eu nasci em Bacabal e ela em Vitorino Freire, que era município antigamente, município de Bacabal, próximo ali. Aí eu vim aqui para cá criança, então diz que quem cria é pai, né? Então Imperatriz praticamente é minha mãe, porque foi criada aqui. Eu vim para cá, eu acho que eu tinha 6, 7 aninhos, ou até menos, não lembro. E ela também, né? Eu vim recém-nascida para cá. E ela, por exemplo, recém-nascida, eu tinha 4, 5 anos, mais ou menos. E crescemos aqui. E aceitamos Jesus na Assembleia de Deus.
E aí eu conheci ela na Assembleia de Deus, ali na congregação Nova Ebenezer, né? E dali fomos se conhecendo, deu certo, hoje nós somos casados, né? Então é interessante essas coisas. E eu vim para cá e ela veio para cá, nova. E nós da mesma igreja, Deus já trabalhando, a mesma idade, que ela tem também, 53, vai fazer 54. Olha como é que é as coisas, é a mesma idade. Não tem mais 20 anos para frente. Pode segurar aí mais 20 anos, está garantido. Jesus não via antes. Pode esperar daqui a 20 anos, os velhinhos estão se aposentando e deixando para trás uma história ministerial muito importante. Então, queridos irmãos, essa história do pastor Joab. Vieram criança, estão aqui, se conheceram, se casaram, teus filhos estão no ministério e Deus sendo glorificado através da vida deles. Então nós queremos glorificar Deus por esta família e queremos ver o que mais aconteceu em Imperatriz. Se for líder de jovem, porque a maioria dos obreiros foi líder de jovem, né? E eu não seria diferente, né? E quem me colocou para a juventude foi o pastor Passondas, né? Ele viu em mim, né? O jovem gostava muito de mim. Aí ele falou uma coisa para mim interessante. Joab, que era o presbítero na época. Presbítero Joab, você vai assumir a mocidade porque vai ser um desafio, porque você tem chamada e vai ser um teste. Se você conseguir levar a mocidade na direção, no caminho certo, conduzir esse povo, você está preparado para assumir uma igreja. Que realmente eu percebo que os pastores, uma das áreas que ele tem mais dificuldade é com a juventude, né? Eu acho que você deve saber. Então, se você passar nesse teste, conseguir fazer um bom trabalho com a juventude, você vai sair preparado para assumir a igreja. Ele falando isso para mim, o pastor Passondas. Na verdade, para quem não sabe, a melhor escola para o pastorado trabalha com crianças e com a juventude. A maioria dos obreiros bem-sucedidos, eles foram líderes de jovem. Eu comecei como líder de jovem ainda solteiro. Para quem não sabe, fui o primeiro líder de jovem solteiro em Imperatriz, em 83, lá na Monte Tabor. Então, é um processo que Deus trabalha. Começa com criança, como diácono, trabalha com a juventude. É o processo, ou a escola que Deus usa para preparar os obreiros, e alguns crescem, vão embora, vão para outros países todos, e Deus é glorificado. Então essa é a história do pastor Joab e sua esposa. Sigam conversando para nós ouvir o que você tem para falar. Aí, além da mocidade, eu penso que eu já tinha uma chamada, né, uma chama para esse lado. O pastor me colocou, né, desde o pastor Moisés Vieira, né, me colocou como líder da missão, e eu fiquei lá exatamente 5 anos. Mas pensa, foram 5 anos de experiência. Eu fiz um bom trabalho, Deus me honrou, eu me proporcionou 2 viagens através da SEMAD, eu não sei se tu foi também, né? Lá para o Paraguai, 2003. Não, eu não estava. Ah, não. Eu não estava aqui. Mas a Euseni... Eu não estava no Brasil. A Euseni foi nessa viagem. Nós fizemos 2 viagens, Deus nos proporcionou para o Paraguai, juntamente com a equipe da SEMAD. Pensa, ali, pastor Elias, que começou a incendiar mais ainda o fogo, acendendo nessa questão de viagem missionária. Porque lá a gente viu a carência do campo. E daquele dia em diante eu coloquei no meu coração de estar apoiando e visitando os missionários, que nós vamos estar falando logo na outra etapa, se Deus assim nos permitir. Então, queridos irmãos, estamos agora para o nosso espaço comercial. E eu quero mostrar para vocês alguma coisa que a SEMAD tem, que você pode fazer parte, você pode ajudar. Nós temos as camisetas, nós temos várias coisas aqui no nosso bazar, como canecas, circa, você pode padronizar. Olha aí, a camiseta deste ano, Imperatriz Celeiro de Missionário. Você pode adquirir sua camisa e a própria você vai andando com ela, por onde você viajar, usa ela e diz, poxa, você é de Imperatriz, como é esse assunto de celeiro missionário? Aí você conta a história da tua igreja Imperatriz, que há 34 anos saiu da região nossa aqui e cruzamos a fronteira. Então a própria frase, ela já vai divulgar o que você é, o que nós somos aqui em Imperatriz. Imperatriz Celeiro de Missionário. Se você quer comprar ou contribuir com a missão, aí está o nosso QR Code. Você pode tirar fotozinha, mandar a sua oferta, depois você manda um recibo para a sua congregação e lá ele junta com o depósito deles e presta conta aqui da SEMAD. Então, você pode ser parte daqueles que vão. Como eu sempre falo, quem não vai, paga a conta de quem está indo.
tá bom? Eu entendo porque eu sou parte dessa história desde o princípio. Quando começou a SEMAD, eu comecei a contribuir em 92. Depois, dos que saíram, 20 anos fora, e hoje estamos na base aqui, inclusive estamos com a turma de missões, a turma 59, com 40 alunos que toma café, almoça e janta, e é nós que alimentamos. Se você quer fazer uma doação específica para alimentar os alunos do curso de missões, aí está o QR Code, o Pix e tudo. Você pode mandar sua oferta e nos comunicar, dizendo, essa oferta é para alimentar os alunos do curso de missões. Então, Deus abençoe, estamos juntos em prol do reino de Deus. SEMAD somos todos nós. Estamos apresentando o podcast Campos Brancos. A obra missionária precisa mais do que nunca de intercessores comprometidos. A cada ano, o campo missionário se torna mais desafiador entre povos e nações. Conflitos étnicos, políticos, perseguições, dificuldades financeiras e até mesmo em igrejas já estabelecidas. A necessidade de mobilizar a igreja, levantar apoiadores e manter a visão viva revela uma verdade. Ore para levantar obreiros vocacionados. Ore para um despertamento geral na igreja por missões. Ore urgente pelas finanças da missão para Deus levantar novos mantenedores. Ore por aqueles que estão no curso de missões se preparando. Estamos em uma grande batalha espiritual. Para a base missionária SEMAD, isso não é teoria, é real e é diário. Há mais de 33 anos, a SEMAD permanece firme, recrutando, capacitando e enviando missionários ao redor do mundo. O inimigo não quer que missionários sejam enviados. Ele tenta cegamente semear divisões e enfraquecer a obra. E seu maior desejo é o fracasso das missões. Mas nós cremos no poder da oração. Quando a igreja clama, cadeias se quebram, portas são abertas e vidas são alcançadas. Junte-se a nós nesse clamor missionário. Ore, interceda, missões precisa disso. Imperatriz, celeiro de missões. A Assembleia de Deus em Imperatriz nasceu com um chamado claro: evangelizar e alcançar vidas. Imperatriz, celeiro de missões. Em 1992, esse chamado se fortaleceu com o projeto Campos Brancos e a SEMAD, ampliando a visão missionária para o Brasil e para as nações. Desde o início, a Igreja entendeu que existir é cumprir o ID de Cristo. Ao longo dos anos, capacitou, enviou e sustentou missionários, alcançando povos, regiões esquecidas e nações ainda não evangelizadas. Hoje, Imperatriz é reconhecida como o verdadeiro celeiro de missões, com mais de 100 mil vidas batizadas ao redor do mundo, fruto de um trabalho fiel e sacrificial. Em 2026, convidamos a igreja a conhecer, orar e adotar os projetos missionários da IEAD, SEMAD. Estamos presentes em 41 nações e em 10 estados do Brasil, apoiando mais de 600 missionários por meio de diversos projetos. Dos grandes centros às comunidades mais isoladas, seguimos cumprindo o chamado do Senhor. Você faz parte dessa história. Imperatriz, celeiro de missões. Voltamos a apresentar podcast Campos Brancos. Ok, meus irmãos, estamos retornando com o nosso podcast Campos Brancos, também aqui com a família, Pastor Joab e sua esposa, com a história que vocês já ouviram. Agora vamos para conversar sobre as viagens, quão importante é visitar um missionário. Agora, aqui para vocês, nem todo mundo está preparado para fazer uma visita missionária, porque tem muitas coisas que acontecem no campo que as pessoas não estão preparadas para ver, observar e orar. Alguns, porque ele é um missionário e tal. Então nós vamos conversar com o pastor Joab, ele faz cada ano uma viagem diferente. Então nós vamos ver, pastor Joab, qual foi a sua primeira viagem? Como surgiu essa ideia, esse espírito de
algum dia de turista missionário, visitar os missionários, porque as pessoas reclamam, estão fazendo turismo. Olha, eu viajo o mundo todo, não é fazendo turismo, fazendo missões. Só que Deus não é injusto, a gente aproveita para ver, desfrutar, porque Deus não é injusto. Ele te chama, ele te dá carga e tu desfruta. Nas viagens missionárias a gente vê as paisagens, vê os lugares, desfruta, passa por balneário, passa por praia, porque está na estrada. Então você não vai fechar os olhos na beleza que Deus criou. Então, pastor Job, conta a sua experiência em viagens missionárias para ver se outros pastores se mobilizam também para fazer viagem. Como começou esse processo? Qual foi a sua primeira viagem missionária? Para dizer assim, início de tudo, né, desde adolescente, porque como o pastor Raul falou para mim uma vez, na sua sabedoria, disse, pastor Joab, você tem uma chamada de Deus. Deus lhe deu assim uma graça para fazer essas viagens. Porque quando eu aceitei Jesus em 89, vocês conhecem o pastor Valério, né, que atualmente está na congregação Galileia, e nós fizemos uma viagem em 89, eu não convertido, pastor Elias, mas já sentia vontade de fazer essa viagem. Falei com o pastor Valério, ele era solteiro, eu também na época, e nós fizemos uma viagem para cá, para Ananás Tocantins, que era o pastor Edmundo, que hoje atualmente está jubilado, mas seu filho Flávio, o pastor Flávio, está assumido. E nós fizemos uma viagem para o pastor Elias Cabal, pregador de lá, e nós ganhamos muitas pessoas para Cristo, e o pastor Flávio era uma criança na época. Aí depois voltamos, aí com o passar do tempo, fui congregado na congregação Peniel, e essa chama sempre... Aí eu assumi a mocidade, aí começou o pontapé inicial. Eu assumi a mocidade e o empresário lá congregar com a gente falou assim, pastor Joab, presbítero Joab, vamos fazer uma parceria? Eu entro com o ônibus, nós vamos fazer cruzada aí fora na cidade interior, e você entra com a mocidade. Só isso? Então vamos. E fizemos as viagens aqui próximo, né? A 50, 70 quilômetros, né? Aqui nos povoados, fazendo cruzada, ganhando alma. Isso já estava no meu coração. Aí eu fiz essas viagens, pastores, que começou a estourar assim, para fazer viagens maiores, desafiosas, foi quando eu fui através da SEMAD, lá para o Paraguai, 2002, 2003. Aí isso foi incendiado. Eu vi a carência do campo, lá eles choravam, lá os missionários. Vocês vieram aqui, foi uma bênção, nós precisávamos disso aqui. Aí daquele dia, quando eu voltei, sem meu coração. Mas eu não tinha igreja ainda, não tinha assumido. Quando eu assumi a igreja, agora eu como pastor, eu tinha assim, um poder de decisão maior e uma influência maior, eu comecei a agilizar e não dava certo. Aí até que um dia deu certo. Nós fomos para Cajazeira do Piauí, pastor Elias. E foi um rebento lá. O obreiro Wallace viajou com a gente, sabe? Aí daquele dia fizemos outra, fomos para Val Ferraz, né? Val Ferraz do Piauí também, lá para os missionários Zé Roberto, Várzea da Porta. Foi uma coisa estrondosa, ganhamos 41 almas numa cruzada lá, que eu vi as pessoas chorando lá. Depois eu liguei para o missionário para saber como estava, se eram aquelas almas penadas, né? Esse pastor aqui, a nossa igreja cresceu, está lotada. Então isso ali foi impactante. Nós chegamos um ônibus lotado, né? Nós viajávamos com aquele Apocalipse, né? Aí foi indo, aí depois nós fomos para o Ceará, né? Pro Ceará. Nonato, Bajara. Não, nós fomos para o Ceará, que é o Bajara, pastor Márcio, lá e Morrinhos Novos, que era o pastor Alacides, e aquela outra cidade lá é Camusim, né? O pastor Josiel. Milton. E a outra lá que eu esqueci agora. Milton Brandão. Não, Morrinhos. Altos. E o Sul, obrigado. A Damares, inclusive a nossa amiga aí, a missionária do coração aí, a Damares foi, ela soube como é que é, com a cidade, obrigado. Então depois nós fomos lá, num desafio maior, nós fomos para a Bahia, pastor Elias. Lá o pastor, nosso amigo, o pastor Ribamar, 1.700 quilômetros. Eu falei assim, eu não sei, eu nunca fui. Mas como estava no coração, aí eu falei para a missionária, missionária, se ela aceitar esse desafio é porque realmente é de Deus. Quando eu falei para ela assim, nós vamos visitar, nós vamos para a Bahia. O meu sonho é ir para a Bahia. Pessoal, observe bem o que é a importância da mulher. O pastor Raul diz, quando ele fala com o obreiro, ele diz, eu vou orar. Ele não vai orar não, ele vai consultar a mulher dele. Que se a mulher está de acordo, a coisa funciona. Se a mulher diz não, não adianta. Então, essa é a experiência. Pessoal, deixa eu explicar para vocês, quem esteve no campo como eu, a importância de uma visita. Eu fiquei 5 anos
se receber a visita dos meus pastores de Imperatriz, lá no outro país. Sabe o que é 5 anos e o primeiro ano sem conhecer um brasileiro para a gente conversar sobre o próprio país, né? Então, pastor Joás, o impacto da chegada de uma caravana em uma cidade do Piauí. Converse lá devagarzinho, assim. Como foi aquele impacto lá em Cajazeira com o pastor Elias, que eu conheço, que foi nosso missionário? Antes de chegar do pastor Elias, nós vamos bem aqui para a Bahia. O pastor Ribamar estava com uma dificuldade, ele tinha recente chegado há pouco tempo lá, e a igreja ainda não Essa tinha... é quase as últimas já, não é? Porque o Ribamar Ribamar está lá há pouco tempo. Elias foi o primeiro, praticamente. Aí o que acontece? Ele estava tendo dificuldade, a igreja não tinha abraçado ele, os irmãos tinham dificuldade até de falar de Jesus, aquela coisa, e o facções lá é dominante. Né? Até para nós entrar lá, teve que ter autorização lá do comando lá na época. E aí uma das mães dos chefes gerais lá congregava com o Ribamar. Então ela falou com o filho dela, assim, autorizou, vocês podem entrar, ficar à vontade. Aí nós fizemos trabalho lá, depois nós saímos, o pastor Ribamar falou assim, pastor Joab, o senhor não sabe o quanto foi quebrado as barreiras. A igreja, depois ele mostrou um vídeo, pastor Elias, a igreja que nunca tinha saído na rua para evangelizar, depois que viu nós, ficou tão impactada, no domingo saiu todo mundo na rua evangelizando. E a igreja cresceu, aumentou o dízimo, todas as áreas, ele ficou impactado. O pastor Joab, até hoje ele fala, eu estou colhendo fruto, nós levamos em torno de 50 cestas nessa viagem, mais de 50 cestas. Bíblia, nós levamos, foi muitas, mais de 100 Bíblias. Isso foi um impacto tão grande lá na cidade Dias de Ávila, né? Dias de Ávila. Dias Ávila. Dias de Ávila. E isso foi tão impactante lá que até eu hoje... já preguei lá. Aí lá na cidade que nós estamos falando, pastor Elias, né? Elias Cajazeira. De Cajazeira, num povoado, mas não foi na cidade, foi um povoado do Eliseu, faz memória. Aí lá foi tão impactante que ganhou muitas almas, e até hoje lá o missionário comentou, até um tempo que eu falei dele, ficou um rastro lá de unção de graça, e foi uma benção. Você não sabe a dimensão, irmão. A Sandra gosta daquele texto, pastor Elias, que lá em Atos 16 e 9, quando Paulo teve aquela visão, né, sempre tá lá, comenta, atravessa a Macedônia e ajuda. Essa palavra fica no nosso coração. E quando os pastores de fora me ligam, que fica sabendo das viagens, né? Pastor Joab, vem aqui, rapaz, ouvi falar que você foi aqui na viagem, foi uma benção, foi um resultado muito estrondoso. Vem aqui visitar a gente, nós estamos precisando. Agora mesmo eu falei com o pastor Manassés, né? Que está em... Bahia. É o Clídio da Cunha, na Bahia agora, né? E ele falou assim, pastor Joab, nós precisamos muito das suas viagens. Mas eu sou só um. Eu não tenho como fazer, né? Nós precisamos pelo menos 10 pastores Joab aqui com a mesma visão para fazer 10 viagens. Eu já tentei incendiar o coração de outros pastores e até levei de graça uma vez um pastor daqui, que chamei até osso, e foi um. Eu pensei que ele ia estourar, mas ele voltou até animado, mas morreu ali. É porque, na verdade, não é fácil fazer uma viagem missionária. É um risco. Assim, é cansativo. A minha esposa também, é só nós, a equipe que nós temos, olha a equipe. Quando você for uma viagem que vamos fazer, 10, 15 pessoas uma equipe. Aí lá em casa é só eu, a minha esposa a missionária Sandra, e o João Santos para dar auxiliar assim na internet lá para fazer os cadastros das pessoas. É só nós, para receber, para ir atrás do ônibus, para programar tudo. E as pessoas ficam tão encantadas com nossas viagens, porque quando chega lá está tudo programado, pastor. É um ano antecipado. Ó, nós vamos fazer essa viagem, pastoria, para Paraíba, lá do pastor o pai da Ávila, que é lá em Belém do Brás do Cruz. Nós vamos fazer agora, em maio, já estamos programando, já vamos lançar outra para 2027. Não sei nem se Jesus vai, mas enquanto Jesus não vem, ele está fazendo. Se ele permitir, a gente vai. Para São Raimundo Nonato. Eu fui visitar ele agora lá com o pastor Ramos, e é interessante, eu tenho que deixar isso explicado. Nós já fizemos uma viagem para lá, pastor Elias. Só que a gente viajou no ônibus e deu problemas, né, no ônibus, e nós não conseguimos fazer um trabalho por excelência, um trabalho que eu gosto de fazer, cruzado, evangelismo, detalhadamente. Aí não deu para fazer. E eu fiquei assim devendo, assim, aquela coisa. Lá, pastor Elias, é tão carente, você fica assustado. Até as escolas dão aula de macumbaria para as crianças. As crianças levam aquele olodum, naqueles bonecos, fazer aquelas agulhas, trabalhar para praticar, aula prática. Bala de bruxaria. Teórica, né? Para ensinar.
Aí eu fui lá, mas o pastor Ramos, e até, inclusive, a missionária Damares também foi, eu nem sabia, pastor, ela dirigia bem aqueles carros do Ramos, né? E foi uma benção lá. E quando eu vi lá a situação, aí eu fiquei, não, nós temos que voltar aqui. Aí eu falei para o pastor Ramos que provavelmente a gente vai voltar, e já estamos decidindo, em fevereiro do ano que vem, no carnaval, para ter um tempo maior, feriado prolongado, a gente vai fazer 3 dias lá de trabalho, povoado. Lá tem 100 e poucos povoados, e tem povoado lá que não tem uma igreja. Sim, pastor, eu conheço. Hã? Eu conheço lá muito bem. Então você conhece. E ele lá, ele falou assim, pastor, volta aqui, vem aqui. A gente sentiu de voltar. Eu nunca fiz de voltar na mesma cidade, mas essa a gente sentiu de voltar, porque a gente não fez um trabalho como devia ter feito. E a gente vai fazer um trabalho lá. Pessoal, deixa eu explicar para vocês qual é o impacto de uma caravana, de uma visita pastoral. Quem está lá no Pernambuco, na Paraíba, em qualquer desse estado, lá naqueles interiores que não tinham crente, o missionário é o primeiro que está lá, chega discriminado, é tanta barreira, e quando chega uma equipe de Imperatriz, naquele carro da SEMAD. Impacto grande. Impacta. Imagina quando chega um ônibus, 40 pessoas, não, 60 pessoas, com cesta básica, com Bíblia, com assistência médica, com roupa, realmente causa um impacto muito grande. Aquela imagem negativa de um missionário estrangeiro lá, que não, abandonado, parece que a gente está sendo fugitivo, quando chega uma equipe dessa para valorizar, apoiar, fica lá 2, 3 dias, conversa com o povo, visita. Então, essa coisa que vai impactando. Por isso que as viagens pastoral que a gente faz, eu e o pastor Ramos, que a gente faz mais essas viagens, é um grande impacto. Porque nós trabalhamos com todos. Nós tivemos uma viagem uma vez com o pastor Ramos, ficamos 15 dias. Nós atendemos 35 missionários nossos, mais 10 pastores de várias convenções. Então a gente visita todo mundo. 3 prefeitos. Vamos conversar com o prefeito e reunir na cidade. Eles ficam impactados. Poxa, o missionário é de vocês, é de Imperatriz, eu não sabia. Então abre uma porta realmente para um crescimento na pregação do Evangelho. E aquele missionário que está lá, ele é valorizado, porque alguém está apoiando. Eu pensei que era, como diz o velho ditado, era um Zé Ninguém. Mas vocês vieram aqui visitar ele, realmente esse homem tem valor. Então, gente, as visitas pastoral, essas caravanas que o pastor Joab faz, deve ser um modelo para outros pastores fazerem. Porque realmente impacta, eu sei, porque eu acompanho esse processo já há mais de 30 anos. Né? Pastor Elias, ela vai falar um pouco, depois eu vou contar um detalhe da experiência que nós tivemos lá em Valferraz. Valferraz. Missionária, você como a mãe da caravana, como é a sua vida, como a senhora se sente? Eu sinto, assim, privilegiada, né, pela misericórdia do Senhor. Como vocês não sabem, eu acho que muitos não sabem, mas eu passei por um câncer e, mesmo assim, muitos da minha família, às vezes, me incentivaram a parar, né, a não prosseguir, fazer viagem missionária, porque eu lembro que teve uma vez que eu pensei que eu não ia chegar lá. Foi a viagem todinha, os irmãos orando por mim, né? Mas eu sempre dizia para a minha família, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não acabou a fé, siga lutando. Se eu tiver de morrer, eu vou morrer fazendo o ID de Jesus. E eu estou praticamente com 5 anos de tratamento, para a glória de Deus. Fui curada, só estou em acompanhamento médico, mas em nenhum momento deixei de fazer a obra do Senhor, fazer um ID, porque, como dizer, é um levante muito difícil, porque o inferno todo se levanta, amado. Eu lembro que quando nós fomos para a Bahia, que nós chegamos, retornamos, a caravana todinha adoeceu. Teve gente que passou de 15 dias internado, porque os dados do inimigo é muito grande lá na Bahia, porque eles mexem com obra de bruxaria, macumbaria, mas mesmo assim, nenhum morreu, porque o Senhor ele nos guardou, amado. E nós fizemos o ID de Jesus, ganhamos almas para o reino do Senhor, a obra ali cresceu. E eu sempre digo para o Joab, eu oro para que Deus levante mais pastores e mais missionários, entendeu? Para fazer esse ID de Jesus, porque, irmão,
é uma logística muito grande. Mas se nós olharmos para o financeiro, nós não fazemos. Mas se nós olharmos para Jesus, que é o Rei dos Reis e o consumador da nossa fé, nós vamos enfrentar todos os obstáculos e nós vamos atravessar as fronteiras e levar, né, o ídolo de Jesus e levar o pão para o missionário, levar as coisas que os missionários estão precisando e principalmente, amado, um abraço, porque tem lugar que nós chega que o missionário estava orando, perguntando para Jesus, será se eu tenho um chamado aqui? Senhor, se eu tiver chamado, levanta alguém lá de Imperatriz para vir aqui me visitar. E o Senhor, às vezes, incomoda o pastor Joabe e a missionária Sandra. E um certo dia o Senhor ele me deu um sonho. Passa a Macedônia, ajuda-me. E eu acordei e falei para o Joabe, eu disse, Joabe, tem alguém orando para nós atravessar a Macedônia e ajudar. Então, vamos fazer o de Jesus, vamos orar e o Senhor nos direcionar, porque nós passamos um ano inteiro orando em prol da nossa viagem missionária, orando pela caravana e para Deus fazer milagre, fazer maravilha e fazer prodígio ali, irmã. E eu quero ser grata ao meu Deus, porque Deus me escolheu no meio de muitas, a menorzinha o Senhor me escolheu para fazer o ídolo de Jesus. Aí, pastor, eu creio que ainda tem um tempinho para me contar a experiência que eu fiquei marcado. A primeira viagem, né? Val, na verdade, a primeira viagem foi o pastor Elias lá em Cajazeira, mas a segunda, Várzea da Porta, não sei se tu já foi lá ou conhece, pelo pastor Ferraz eu conheço, José Roberto. a cidade. Mas o povoado. O povoado não. Era um povoado, eu fiz questão de não entrar, dificuldade, mas não vamos entrar com ônibus. Imagina um povoado bem isolado, no meio do mato, nunca tinha entrado um ônibus, pastor Elias. E nós fizemos questão, gosto de impactar, que foi estar no Apocalipse, né? Nós entramos, o missionário, eu liguei para o missionário, e eu não sabia que ele fez o curso de missões aqui, e tinha pregado na minha igreja, e tinha colocado meu nome lá na agenda dele de oração, ele falou para mim. Aí eu visitei aqui a SEMAD e falei assim, eu quero fazer, Ramos, uma viagem, você me indica aí algum missionário, o Wallace Batalha. Ele disse, pastor Joab, tem aí fulano tal, lá em Val Ferraz. Ele disse, pois vamos visitar ele. Aí eu liguei para ele, Quando eu liguei, ele ficou assim, quase chorando, ele ficou impactado. Pastor, você vai vir aqui? Eu vou. Pastor, você vai vir, eu posso anunciar? Você pode anunciar. Ele ficou com receio de anunciar, mas eu disse, meu irmão pode confiar. Ele passou 6 meses, pastor, anunciando. Quando nós chegamos dentro do ônibus lá, fizeram um corredor, os moradores, até gente descrente, até católico, fizeram um corredor e veio nos abraçar. Uma mulher, uma que me emocionou, uma senhorinha, foi e me abraçou e disse assim, você é o pastor Joab? Eu disse, sim. Muito obrigado, ela falando, chorando. Assim, muito obrigado, pastor Joab, por você ter trazido a sua igreja aqui nesse povoado. Muito obrigado. Aí, isso ali me impactou. Aí tudo bem, fizemos um trabalho, ganhamos alma, lá foi 41 almas lá na cruzada, a pessoa vinha chorando, e tivemos uma manhã missionária, aí fomos embora. E quando eu liguei de volta, o missionário disse, pastor Joab, nós não conseguimos fazer o culto à noite, porque o povoado quase todo aqui chorando, diz, quando é que eles vão voltar? Quando é que eles vão voltar? Aí tudo bem, pastor, a experiência que eu quero dizer, assim, que eu tive, que passou ali mais ou menos uns 3 meses, eu liguei para ele de novo. Eu sentado ali no sofá em casa, liguei, e aí, missionário Zé, mas tá, e a igreja? Aí ele começou a falar, pastor, nós não tínhamos nenhum coral de criança, hoje nós temos um coral de criança, a igreja aumentou tanto por cento, está lotada a igreja, pastor, aquelas pessoas estão tudo firmes. Quando ele falou aquilo lá, pastor Elias, veio assim um Espírito, veio sobre mim, uma graça, uma unção tão grande, que eu senti um gozo, assim, sabe aquele versículo que eu nunca tinha experimentado, né? Que fala em Lucas 10 e 22, que quando os discípulos voltaram, possuídos de alegria, contando, Jesus, precisava estar lá, nós expulsamos o demônio em teu nome. Aí Jesus, não vos alegreis, porque você expulsa o demônio, porque eles fizeram seja mais legal, porque o vosso nome está no escrito no céu. Eis que o diabo vive dessa, você sabe aquela história.
Aí a Bíblia diz, alegrou-se grandemente Jesus no Espírito e disse, graças te dou, Senhor, dos céus e da terra, porque tu ocultaste essas coisas aos pequeninos e aos sábios e revelaste aos pequeninos. Uma alegria me invadiu, eu passei 2 meses, pastor Elias, numa êxtase que eu nunca tinha experimentado, que não tinha tristeza, não tinha angústia, tinha nada que me roubava alegria. Foi uma experiência sobrenatural que eu experimentei no versículo, que é gozo e o cheio assim da alegria do Espírito Santo. Aí, daquele dia que eu me incentivei muito mais a fazer viagem missionária, pelas experiências que nós já tivemos no campo. Eu costumo, pastor Elias, quando eu faço uma viagem missionária, eu não fico só assim, ganhei alma, 10, 20 almas, e não, eu ligo para lá. E aí, pastor? E aquelas almas? Fulano tal. Pastor, tá um obreiro, tá uma benção aqui, ó, fulano tal. Até um que cá lá, a Damares, inclusive, estava lá, que um endemoniado lá em Ubajara, que era dono empresário, o cara endemoniado, foi uma coisa terrível, no meio do culto. E ele foi liberto. Hoje ele e a família dele estão crente, pastor Elias. Ou seja, é fruto das viagens. A gente só hoje ouve os pastores dizendo, pastor, o senhor falou uma coisa interessante. O pastor, um certo pastor lá em Manassés, lá de São José dos Campos, lá não lembro Na agora. Bahia. Na Bahia. Ele falou assim, pastor, vocês podem só encostar aqui. Ele falou para mim, ó, até... A esposa, a filha e um obreiro de lá, um jovem. Ele falou assim, você só encostar aqui, tomar água e fazer uma oração aqui, já num povoado aqui, já deixa um estrondo, rapaz. Você imagina. Até hoje ele fala assim, cadê aquele povo do busão? Nós ganhamos uma senhora lá de... Ele disse que o pastor Ribamar, esse pastor Joabe, aqui tem vários ministérios, mas nunca teve uma caravana de fora para visitar um ministério desse. E vocês vêm lá do Maranhão, eles estavam assim, não sabiam nem como é que pode, lá do Maranhão, vir aqui, o que é que eles, por que é isso? Aí o Ribamar disse, só tinha uma explicação. Aí é missões, é o amor de Deus. Isso aí foi impactante, viu, pastor? Isso aí. Meus queridos, nós estamos já na reta final do nosso programa e observe bem o resultado de uma visita missionária no campo, tanto de uma caravana, inclusive nós estamos pedindo oração porque próximo dia 23 estamos indo para o arquipélago de Marajó, uma equipe da SEMAD, com médico, enfermeiro, com projetos de evangelização e precisamos de oração. Se você é enfermeiro, se você é médico e quer dedicar uma semana conosco lá em Curralinho, vamos sair daqui dia 23 em Belém, a gente pega o barco e viaja aí 12 horas de barcos da selva amazônica e vendo Deus sendo glorificado. Então estamos na reta final do nosso programa e queria deixar as considerações finais para a nossa missionária e depois o pastor Joabe para nós encerrarmos este programa e te abraçar no próximo programa. Eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade, né, que Deus venha continuar grandemente abençoando, né, os nossos missionários, né, e também abençoando a cidade de Imperatriz, né, e também que muitos pastores possam ser impactados, possam atravessar a Macedônia, fazer o ID de Jesus e não ficar só entre 4 paredes, mas ir visitar um missionário, dar um abraço, porque é isso que nossos missionários precisam, amado. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Pastor Joás, eu quero deixar essa última palavra e dizer também que hoje, graças a Deus, pastoria, a nossa viagem ganhou uma proporção tão grande que eu fico tão impactado. Já tem gente de Uberlândia, 1.700 quilômetros, que já está inscrito, pagou a sua passagem, vai vir para a Imperatriz para fazer essa viagem para Paraíba. Vem gente de Tailândia, eu quero mandar um alô para dizer, mas que elas vão assistir, com certeza eu vou mandar para elas, lá de Tailândia, uma caravana de umas irmãs do Civil de Oração, vem de lá, 500 quilômetros, para fazer essa viagem. Pessoa do Pará, pessoa do Tocantins, São Luís, vem caravana de São Luís. Isso aí é uma proporção grande, é uma maravilha. A Damares já até viajou, viu, né? Então, se você que deseja... A Damares vai com você, já está escrita aqui, né? Ela não pode ficar, não. É a mulher da mídia. Então ela já está... Gente, toda a próxima caravana, a Damares já está escrita. É o Ramos que manda. A próxima caravana por exemplo, então você que deseja fazer viagem, eu posso deixar, né, Elias, o telefone, contato, se você quiser. Pastor, eu quero fazer essas viagens, eu gosto, né? Você liga para o 981-00-9177. Aqui em Imperatriz, que é o 99, né?
98100-9117, 9177. Aí você liga para mim, aí a gente vai dar um jeito de levar você também na próxima. Essa já está lotada, pastor. A próxima está lotada? Quando é a próxima viagem? Para Paraíba agora, para Paraíba. Que dia? Em maio, não? Aí a outra nós vamos abrir agora. Quando abre, já tem uma equipe de mais de 50 pessoas que toda viagem, temos pessoas fiel, pastor, eles não falha nenhuma. Eles ficam tão impactados. Pastor, não me deixa de fora, pelo amor de Deus. E quando ele vai, aí volta, quer levar a mãe, quer levar o tio, quer levar o filho. É assim. E todo ano está crescendo. Mandar um abraço para a congregação. Eu quero mandar um abraço aqui para a nossa congregação atual, né? Que eu quero levar elas também para a viagem na próxima, que é a Nova Jerusalém. A todos os irmãos ali se congregam, uma igreja abençoada. E com certeza é uma igreja missionária. E nós vamos fazer com fé em Deus, viu, pastor? Então, Deus abençoe a todos aqueles que vão assistir esse vídeo, né? E não fique só nesse vídeo, faça a missão também. Fala com o seu pastor, fala com o irmão líder da missão da sua igreja. Vamos fazer uma viagem missionária. Vamos fazer uma missão. E contribua, né? É muito importante. Já que nós não vamos, eu não estou no campo missionário, mas eu vou estar dando apoio para os missionários que estão no campo. Isso faz uma diferença tão grande, você nem imagina. Então, aos pastores, colega aqui de ministério, são 120 igrejas aqui, só que nosso lado é Imperatriz. Se pelo menos, como tu disse, 10, mas muito mais pode, 10. Se eu, que não é igreja pequena, né? Nós fazemos, que eu comecei a fazer numa igreja menor ainda, né? Lá na Tabernáculo, que era pequena igreja, nós fizemos uma igreja de viagem. Pastor Elias, umas pessoas disseram, pastor Jabe, eu fiquei encantado, só Deus mesmo na sua vida, porque uma envergadura dessa, um peso dessa viagem, é muita responsabilidade para a Bahia. Você é corajoso. Tem pastor que falou assim, você é doido, pastor, você tem coragem demais. Falou para minha esposa, né, alguns missionários, você tem coragem. Sair daqui para ir para a Bahia, só Deus mesmo. Não tem outra explicação. Então, que Deus abençoe a todos vocês, né? E na próxima viagem, quem sabe, você vai também. Ok, meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um podcast Campos Branco e entrevistamos o pastor Joabe e a sua esposa, a história de ministério como pastor de igreja e o mais impactante, a visão das viagens missionárias, abençoando que está lá. Isto é, você vai abraçar o soldado que está no campo de batalha. Isso é muito importante, eu sei porque eu cheguei a ser abraçado por alguns que nem eu imaginava, de outros países chegaram lá, me abraçaram e eu vim te visitar. Então, Deus abençoe vocês. A SEMAD, somos todos nós. Se você ainda não é um contribuinte, aí está o nosso QR Code, aí você pode dar sua oferta. Estamos com o treinamento, ainda falta 14 dias para encerrar o treinamento e ainda precisa alimentar esse pessoal. Então, nós estamos aqui juntos para fazer a diferença. A SEMAD somos todos nós. Que Deus abençoe. Até o próximo podcast, em nome de Jesus. Acabamos de apresentar podcast Campos Brancos. Participe e seja você também o mantenedor desta grande obra. SEMAD, somos todos nós.